Olá, meus queridos alunos do nono ano. Aqui quem vos fala é o professor Daniel Gama. Gente, só me desculpem aí qualquer coisa sobre a questão do barulho aí que tá rolando um carimbozinho pro lado dali, né? Se bem que eu tô gostando aqui de escutar esse carimbozinho também, né? Então, assim, que aqui geralmente tá em obra aqui, os vizinhos, o prédio público daqui do lado da minha casa. Enfim, vocês vão escutar alguns barulhinhos e pelos barulhinhos eu vos peço desculpa. Certo, galera? Então, gente, mais uma vez falando, né, que eu sou professor de vocês de cidadania, moral e ética. E aí, eu vim lembrar vocês que hoje nós vamos encerrar o nosso primeiro assunto do nosso terceiro bimestre, certo? E para isso é necessário que eu deixe alguns avisos para vocês rapidamente. Primeiro, que não esqueçam de responder os exercícios de vocês baseados tanto na apostila quanto nas videoaulas, tá bom? Na próxima semana vai exercício para vocês responderem, no caso cidadania, moral e ética. Lá em história não esqueçam de estar resolvendo os exercícios do livro. Qualquer coisa, bate uma fotozinha e manda para mim só para dizer que tá ok. Certo? Sendo assim, gente, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Tanto aí, ó. Continuação da aula anterior. História da educação. Então, gente, é necessário que a gente volte a falar sobre esse processo da história da educação. Primeiro que vocês atentem, que eu passei um texto para vocês frente e costa, né? Na aula passada foi referente só à parte da frente da apostila de vocês. Agora, nossa segunda aula é a continuação desse assunto. Então, nós vamos procurar entender um pouco mais essa educação no âmbito brasileiro. Como foi que ela se deu, como é que ela ocorreu, como é que, de fato, ela acontece ainda hoje. Né? Nós não vamos nem chegar no principal de hoje, porque a gente já está falando ainda numa questão no processo de educação que veio ainda de um processo assim, que primeiro somente homens brancos ricos poderiam, mulheres, negros, índios jamais ter acesso à educação, né? E até chegando nos dias de hoje temos outros tipos de restrições que ainda permeiam e que dificultam a gente de alguma forma fazer um excelente trabalho no sentido de incentivar, no sentido de olhar a educação com um olhar mais promissor e de crença de que só por meio da educação a gente pode realmente vencer na vida. Né? Mas que para a gente poder passar por esse processo é necessário que a gente passe por um processo de autoanálise, de estudo, que é o que a gente está fazendo aqui, mesmo à distância, mas a gente tenta de alguma forma estar próximo aí um do outro. Eu estou sempre, né, tentando manter contato com alguns dos alunos e vocês sabem que quem precisar é só vir falar comigo, certo? Então vamos avançando. Gente, na aula anterior eu falei muito desse processo, né? Que foi esse processo inicialmente de briga de classe. Só que agora a gente vai para a parte de gênero, né? Porque o que acontece? No gênero a gente sabe que tiveram algumas mulheres que receberam instruções, né? Como as rainhas, algumas princesas, algumas não, as princesas, as rainhas, né? Elas receberam. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que por mais que essas mulheres, essas princesas rainhas, princesas tenham recebido, tenham tido acesso, não era a todo e qualquer conteúdo que essas mulheres tinham acesso. Elas eram muito restritas, né? Por quê? A gente vai chegar aqui no Brasil, por exemplo. A principal característica do ensino inicialmente era a restrição do conhecimento. A quem? A mulheres, negros e indígenas. Daqui a pouco a gente vai até problematizar porque justamente essas classes foram justamente as escolhidas para ser excluídas do processo, certo? Mas antes da gente falar das primeiras, que são as mulheres, e que muitos homens machistas muitas vezes têm medo delas, né? É necessário que a gente destaque que, por exemplo, assim, tiveram ao longo da história do Brasil várias mulheres que se destacaram, né? Uma das que mais se destacaram
a princesa Leopoldina, a princesa Isabel, né? Aí, quer dizer, a imperatriz Leopoldina, a princesa Isabel, grandes escritoras, né? Mas aí já depois, quando a mulher passa a ter esse acesso, né? A gente está falando aí de um tempo em que a leitura para a mulher era proibido. E aí a gente vai tentar discutir por que, que isso era proibido para a mulher. Porque justamente a mulher ela é muito inteligente, galera. Ela é muito inteligente. Primeiro assim, eu sou um homem que admiro as mulheres, porque eu consigo ver que mulher consegue fazer com perfeição várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então é uma coisa que já chama atenção. Então, o que nos leva um pouco a crer que essa ideia do medo, né, é porque a nossa cultura, que é uma cultura cristã, ela nos preparou para, basicamente, a mulher viver sob a dependência do homem, né? E aí, quando essa mulher tenta, ou então quando a vida de alguma forma tenta dizer não, é preciso que essa mulher também, né? Hoje em dia, além de ser mãe, que ela esteja inserida no mercado de trabalho, que ela ajude nas despesas de casa. Muitas vezes tem homens que dizem, meu Deus, é um desafio, né? Uma mulher que vai me ajudar a pagar as contas, onde eu guardo o meu lado, né? Macho alfa, né? Que eu não vou, como é que eu vou conseguir olhar para minha mulher? Hoje ela sustenta, eu fico em casa. Isso é uma realidade, gente. Hoje, por exemplo, né? Hoje, por exemplo, você já encontra mulheres que são a provedor, né? São provedoras de alimento em casa e infelizmente o homem está em casa desempregado. Aí, isso vai muito da forma como o homem trabalha isso na mente dele, certo? Então, essas mulheres, para elas foram excluídas inicialmente nesse processo da educação, porque sempre uma das coisas que os estudos levam a crer é que uma mulher alfabetizada, escolarizada, ela pode desconstruir e ao mesmo tempo fazer muito mais coisas que um exército de homens, né? Até mesmo de coordenar um exército de homens, né? Então, o segundo grupo social também foram os negros. E a gente fica se perguntando por que os negros. Primeiro, gente, vem desde aquela construção cultural. Se vocês já assistiram várias novelas, inclusive até indico para vocês assistirem qualquer coisa, uma coisa bem básica lá e bem atual, que de repente alguns de vocês estejam assistindo, A Escrava Mãe, uma novela agora que está passando no, acho que é SBT, não, é Record. É Record. E aí, por exemplo, assim, joga lá assim, primeiro capítulo de Escrava Mãe. As primeiras cenas já começam mostrando de como foi que os negros vieram para cá, as condições que eles vieram, né? Que geralmente os negros que tinham o mesmo dialeto eram separados, justamente para eles não se organizarem para pegarem a fuga, né? Então, a gente já percebe aí que tem um processo todinho de segregação. Não, o negro ele não pode realmente ter acesso à educação, porque se ele aprender a ler, se ele aprender a escrever, ele vai, lógico, se comunicar. E a partir do momento que ele se comunicar, ele tende a fugir. Então, aos negros não era dado direito à educação também. Às vezes nem para assinar seu nome. Tá? E aí nós ficamos a imaginar, né, nesse tal grupo excluídos do processo educacional. Porque a principal característica do ensino inicialmente era a restrição do conhecimento a mulheres, negros e indígenas. Os indígenas, gente, eu acredito também que é aquela questão de que a partir do momento que os indígenas tomassem consciência do quanto eles, por meio da educação, por meio do conhecimento, eles podem transformar a vida
das aldeias onde eles vivem, as coisas seriam totalmente diferentes, né? Mas logo inicialmente também, assim como os negros também não podiam muito se... Não era uma boa ideia educá-los, né? Colocá-los para aprender não seria uma boa ideia naquele momento. A visão que se tinha da mulher antes do acesso à educação. Gente, é estranho, mas era essa a visão. Segundo os padrões daquela época, o papel da mulher deveria ser limitado a... Primeiro tópico, cuidar da casa. Segundo tópico, cuidar dos filhos. Terceiro tópico é a coisa mais absurda ainda. Obediência extrema ao marido. Quem mandava? As nossas regras, né? As nossas regras religiosas que colocavam essa ideia, tá? Da obediência extrema ao marido, certo? Vamos avançar um pouquinho. E a visão das escolas antes e depois do acesso da mulher à educação? As escolas daquele período, ao longo do tempo, com o avanço do movimento feminista, foram mudando de opinião, mas ainda mantendo restrições às mulheres. E para manter essas restrições, por exemplo, foram criadas ainda as escolas separadas entre gêneros, né? Tanto que tinham as escolas masculinas e as escolas femininas, né? Justamente não se misturavam. E quando se misturavam, as escolas masculinas preparavam mais ainda o ser para ser filósofo, para poder ser político, e as mulheres ficavam minimamente ali restritas a ser professoras, né? Porque justamente foi a primeira profissão que para elas foi designada por meio da educação. Fora isso, elas não tinham muito acesso, né? Elas não conseguiram grandes conquistas inicialmente, até chegar ao movimento feminista, né? Que o movimento feminista, como muita gente às vezes não entende o que é o movimento feminista, pensa que o movimento feminista ele é um movimento de supressão do homem. E na verdade não é isso. É um movimento que ele vê a mulher como um ser tão capaz quanto o homem. Então, quando esse ser ele é tão capaz quanto o homem, não tem por que ele ganhar menos, né? Não tem por que ele não ter direito à acessibilidade ao mercado de trabalho. Então, a luta por igualdade de direitos, né? Que está aqui a visão do feminismo sobre as lutas das mulheres. 1. Luta por igualdade de direitos. 2. Acesso ao mercado de trabalho, é tudo que a mulher quer, que ela precisa, né? E elas estão, o movimento feminista luta para isso. Ganhos de salários iguais aos homens, né? Porque nós temos aí ainda uma discrepância, né, entre os salários, entre homens e mulheres. E também as políticas públicas de proteção, né, que é de suma importância para as futuras gerações, né? Políticas de proteção física da mulher, políticas de proteção à saúde da mulher, né? E são essas as questões que o movimento feminista luta até hoje. Começou o barulho aí, viu, gente? Mas estou falando um pouquinho mais alto aí para tentar cobrir esse barulho aí de fundo aí da Maquita, que está aí tocando. Na verdade, serrando, tá? Aí, gente, chegamos ao nosso último slide, que ele diz da seguinte forma. Luta das mulheres na atualidade. As mulheres hoje, na atualidade, gente, ainda lutam por direitos? Continuam, gente. E os principais deles que as mulheres precisam é da aceitação, do respeito, da compreensão, de políticas públicas, né? Porque vale lembrar que a primeira mulher que conseguiu quebrar o bloqueio foi uma mulher feminista. Ela é conhecida como a primeira feminista. Inclusive, vocês vão me fazer um trabalho sobre ela, tá? E o texto fala sobre ela, viu? Deu uma lida sobre ela. Só não vou falar mais sobre ela aqui porque eu quero que vocês façam uma atividade
me descrevendo quem foi essa mulher, né? Então nós vamos ter o contato ainda com relação a esse trabalho. Gente, então é essa aí a questão das lutas das mulheres ainda hoje na atualidade. Elas precisam de aceitação, de respeito, né? Não é porque é mulher que a gente vai desrespeitar, achar que não é capaz. A compreensão, porque as mulheres têm seus estágios de vida, né? Que é diferente do estado masculino. E as políticas públicas. Gente, no mais nos encontramos nas nossas próximas aulas. Não esqueçam de fazer os exercícios de vocês. Na próxima semana está chegando uma atividade para vocês aí em papel aportilado, que é o exercício fazendo o apanhado de todo esse assunto que a gente está trabalhando aqui agora, tá? Faça esses exercícios, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu sou sempre disposto a atendê-los. Um abração para vocês e fui!